horário aqui, não dei um abraço em todo mundo, me perdoe, mas foi o atraso do trânsito. Né, então, a primeira coisa, eu gostaria muito de agradecer todo o apoio, né, à espiritualidade que nos sustenta e nos acompanha diariamente. E, mediante os desafios da vida que ela nos apresenta, agradecer de público aqui o Júlio e a Grazi, né, que entraram em contato comigo para poder fazer o estudo, mas eu também estou fazendo um treino de uma coisa que se chama confiança, né, de saber que a espiritualidade está junto da gente, ajudando a gente a superar os nossos desafios e saber que ela está junto de mim mesmo e que ela vai me ajudar. É nessa confiança que eu tô caminhando e eu acho que é por aí que a gente tem que ir. Então, é o meu treino diário. Tá? Então, primeiramente, né, é o livro Jesus no Lar. A Patrícia acho que trouxe uma capa diferente. A Grazi tem essa capa aqui, que o dela deve ser mais novo, o meu é mais antigo do que o da Grazi. Eu não tinha. Comprar, né? Fez uma boa aquisição, né? Não é? Então tá. Então nós vamos começar o primeiro capítulo de hoje. Né? E aí eu já trago a reflexão, o título do livro, né? O livro se chama Jesus no Lar. Né? E aí eu trouxe essa imagem de Jesus batendo a porta de uma casa, de um lar, né? E nós fazemos a reflexão se nós estamos permitindo a entrada de Jesus no nosso lar, né? Seja o nosso lar o físico, seja o nosso lar representado pelo nosso coração, né? Estamos, né, há 2019 anos, né? Jesus tem batido aí e falado assim: vem, deixa eu entrar. Eu estou deixando Jesus entrar no meu lar, né? Então, o primeiro capítulo, ele traz o culto cristão no lar. Então, semana passada a Patrícia já nos ensinou como é que é para a gente fazer o estudo, né, Patrícia? E aí, então, eu fui dentro do roteirinho de como a Patrícia nos trouxe. Então, nesse capítulo, é Jesus quem faz perguntas a Simão Pedro, né? Então, a primeira pergunta que Jesus ele faz a Simão Pedro é: Simão, que faz o pescador quando se dirige para o mercado, para o mercado com os frutos de cada dia? E aí Simão Pedro fala para Jesus que o pescador ele escolhe os melhores peixes, né, para a venda. E o oleiro, que faz para atender a tarefa que se propõe? Aí Simão Pedro responde: o oleiro, ele modela o barro, imprimindo-lhe a forma que deseja. Então, o oleiro vem, né? O oleiro é aquele que faz a cerâmica, que faz objetos de cerâmica mesmo. Então, o oleiro vem, ele modela o barro da forma como ele gostaria que ficasse. A terceira pergunta que Jesus faz para Simão é: e como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que pretende? Aí Simão Pedro fala: ele vai lavrar a madeira, usará o enxó e o serrote, o martelo e o formão. De outro modo, não aperfeiçoará a peça bruta. Então, na verdade, a primeira pergunta, né, se fala da escolha do melhor produto, né? Da segunda pergunta vem trazendo que vamos modelar aquela cerâmica. E a terceira pergunta, ela já traz que a forma como
nós vamos fazer com que a peça do carpinteiro fique perfeita, ela vai precisar de alguns instrumentos a mais, né? Então, um martelinho para bater ali, para que se alcance essa forma. E aí, então, Jesus vem e fala para Simão: assim também é o lar diante do mundo. O lar é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Se o negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem afeiçoar a madeira aos seus propósitos, como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? A paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendermos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se não nos habituamos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? Então, já é sabido, né? E o segundo capítulo vai trabalhar um pouco a questão da família, né? Que é a escola das almas, que se chama, acho que o próximo capítulo. Vai estar falando a respeito da família. Então, sabemos que fomos colocados junto com pessoas com as quais a gente precisa estar trabalhando no nosso coração, né? Então, é o primeiro lugar onde a gente vai estar fazendo o treinamento do amor, né? De ser fraterno, de sermos amorosos. Muitas vezes, né, dentro do meu lar, as pessoas que estão comigo, elas vão me contrariar, vão tomar atitudes que às vezes vão me deixar irritados. E ali, naquele momento, é o momento de eu começar a fazer o treino daquilo que Jesus nos trouxe, né, e veio para me ensinar, né? E aí a gente traz a questão do culto no lar, né? Quando eu faço culto no lar e faço junto com a minha família, vou falar da minha família nesse momento, né? Então nós três temos a oportunidade de estar ali trazendo as lições, né, que nos são apresentadas mediante os livros que nós escolhemos, de estar fazendo uma reflexão daquilo que nos é trazido, né? E essa reflexão, ela muitas vezes vai me tocar e vai fazer assim: opa, como é que eu ajo junto com o Fernando pai, junto com o Fernando filho, mediante uma situação dessa, né? Então, o culto no lar, ele nos traz esse momento de reflexão, esse momento de aprendizado e de eu colocar em prática durante a semana aquilo que eu estou aprendendo. E é muito dito que a partir do momento que eu começo a aplicar isso dentro de casa, né, que é o meu treinamento, eu estou ali no treino, praticando de forma mais fraterna e mais amorosa junto com aqueles com quem eu moro, eu consigo expandir isso para fora, né? Porque se eu treino e eu começo a ter aquela atitude de forma mais amorosa, começo mais automaticamente do lado de fora a fazer isso também com as pessoas com as quais eu relaciono, seja no trabalho, seja os transeuntes que passam na rua, as pessoas com as quais eu vou estar me encontrando no dia a dia, né? E aqui traz uma coisa muito legal. Fala muito legal é que... Onde que aperta a luzinha? Não, luzinha. Se não nos habituamos
vamos amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? Né? Então, se eu não consigo amar aquele que está do meu lado, como é que eu posso dizer de amar a Deus? Né? Que, em tese, eu não vejo, não está de forma material apresentado para mim, né? É algo bem mais abstrato, né? Como é que eu posso estar falando de amar o nosso Pai, que é Deus também? Né? Então é um treino diário. Hoje eu estava conversando com uma pessoa e eu estava falando a respeito assim, ó, que eu não tenho a noção do que é o conceito amor ainda, né? Porque quando eu vejo o que Deus faz por mim diariamente, né? E quando eu penso, mediante tudo que eu já apresentei, que eu ainda apresento como um ser falível, e Ele ainda vai me dando chances, né? De poder refazer novamente, sem entrar no julgamento que muitas vezes esse ser falível, cheio de defeitos que eu sou, eu julgo as outras pessoas, né? E Deus, Ele não faz isso comigo. Ele sempre está me esperando, está esperando aquele meu momento de eu fazer essa mudança nas minhas atitudes para eu conseguir trabalhar com a minha evolução. Aí eu coloquei aqui, ó, o culto do Evangelho no lar aperfeiçoa o homem. O homem aperfeiçoado ilumina a família. A família aperfeiçoada melhora a comunidade. E a comunidade melhorada eleva a nação. Então, trazer para os nossos corações, né, que é toda mudança, né, porque se eu reclamo que o mundo lá fora está cheio de injustiça, está cheio de gente que faz um tanto de coisa que às vezes eu não aprovo, a primeira mudança, ela tem que ocorrer dentro de mim. Sou eu responsável também por essa mudança no mundo. Eu não posso ficar esperando que somente as outras pessoas mudem. Mas essa ação, né, essa iniciativa, ela tem que partir de mim também. E lembrando que eu vou estar, não adianta somente eu estar lendo o Evangelho, eu preciso praticar o Evangelho. Quando eu começar a praticar o Evangelho, eu começo a ser exemplo para as outras pessoas que convivem comigo. Né? Elas começam a perceber que às vezes aquela atitude, olha, que legal, é diferente, eu acho que eu também posso. Então a gente começa a funcionar como espelho para as outras pessoas mudarem também. E aí, então, eu trouxe algumas reflexões, né? Então, estamos dentro de um lar, onde a família, ela une com a finalidade principal de se acertarem perante a lei do amor. Né? Então, é o nosso primeiro exercício e uma das formas melhores que eu penso que eu vou poder estar me acertando junto à minha família, de estar melhorando as minhas ações, é através do culto que eu faço dentro do meu lar. A família é um núcleo de aprendizagem para a renovação individual. Então, eu estou submetida a alguém que, de repente, toma uma atitude que eu não gosto, né? Então, se eu deixar o meu ego falar mais alto, as minhas atitudes serão de brigar com aquela pessoa, né? De eu entrar no julgamento, de começar a brigar, censurar e vir aquela coisa louca dentro da casa da gente, né? Os berros e etc e tal, e as brigas. Então, é o local onde eu vou estar ali fazendo exercício daquilo que eu aprendo, daquilo que Jesus trouxe para a gente como ensinamento, né? Que é da lei do amor. Tem uma função educadora e regenerativa, a família, né? E no grupo doméstico inicia-se a experiência da fraternidade universal, ensaiando os passos para os nobres cometimentos
em favor da construção da sociedade equilibrada. Aí eu lembro que Patrícia, um estudo que ela fez sobre o respeito, né, Patrícia? E eu penso que hoje, no nível evolutivo que eu me encontro, uma das melhores formas de eu expressar o amor por alguém é realmente através do respeito que eu tenho pelas pessoas, né? Então, eu acho Cissa linda, né? Aí de repente eu tô assim, a Cissa me contraria em alguma situação, né? E aí eu preciso respeitar a Cissa, né? Aquele momento dela, naquele momento, eu tenho que respeitar porque de repente é isso que você consegue dar nesse momento, né, Cissa? Exatamente. E aí daqui a pouco eu vou trazer, que foi um dos capítulos dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, que eu me lembro que me tocou muito, e que eu sempre, quando eu faço culto lá no lar, junto com o Fernando Filho, eu fico lembrando muito desse conceito com ele, né? Do amar ao próximo como a ti mesmo. Então eu preciso me colocar no lugar da Cissa e falar assim, se eu fosse a Cissa e tivesse feito o que a Cissa fez, o que eu gostaria que ela fizesse por mim? Né? Então, quando eu começo a me colocar no lugar da outra pessoa, eu começo a ser menos brigona, né? Sem ficar com motivos do milindre, de ficar com raivinha, de brigar, né? Eu consigo trabalhar melhor isso aí. E aí, trago para a reflexão de cada um aqui, né? Estamos realizando o culto no lar, em casa? Né? Ou eu estou deixa a vida me levar? Né? Eu vou lá para Ismael, sento na cadeira, ouço. Aí, inclusive, tem gente que às vezes passa pelo atendimento fraterno e é recomendado o culto no lar. Né? Será que eu estou comprometida com isso? E semana passada a Patrícia falou, né? Pode ser feito dentro do banheiro, né, Patrícia? Às vezes as pessoas com quem a gente mora não quer saber, vai brigar, etc e tal. Vai, entra para dentro do banheiro, fecha a porta, faça lá o culto. Teve a Simone, você que falou que é 10 minutos o culto no celular, foi a Cissa e teve mais alguém que falou que é 10 minutos porque é sozinho. Então, assim... Eu queria falar, eu faço meu culto sozinha. Eu moro sozinha. Na verdade, eu fazia na casa dos meus pais. Né? Eu ia com eles e tudo. Aí, depois eu tive a instrução assim, não, você pode fazer com eles também, mas o seu lar não é lá. Eu falei, mas eu moro sozinha? Eu falei, então faça o culto na sua casa sozinha. E a Patrícia, sozinha encarnada. A Patrícia também trouxe isso semana passada. Falou assim, no mínimo 2 tem, né, Patrícia? Você e mais um espiritual. No mínimo 2 tem. E aí eu faço, mas é isso, assim, eu faço uma leitura, né? Eu faço uma leitura e faço às vezes uma reflexão em voz alta, mas eu não tenho uma troca, né? Quando você está... Mas eu acho que já valeu a reflexão, porque quando você faz essa em voz alta, né? Você já está fazendo uma reflexão a respeito, né? Sim. E aí então você já está trazendo algo, né, para o seu coração. A outra coisa que eu fico pensando, sabe, Simone, é o seguinte, porque a gente chega, abre, aí, né, faz a observação, aí eu sei que também dentro do meu lar vão ter aqueles espíritos, né, que há tempos atrás eu já fiz mal a eles, às vezes eles estão lá juntos, estão lá dentro da minha casa, eles devem ficar olhando para minha cara e falar assim, você está falando disso aí, você não faz isso, né? Você faz muito diferente, você já aprontou comigo, etc e tal. Então, eu tenho esse compromisso também comigo, às vezes eu mesmo falo assim, que eu posso, no passado, ter feito diferente, mas eu estou agora começando a querer mudar o meu comportamento e fazer de forma diferente com o que eu fiz no passado. Né? Até para eu não cair em desculpa, eu tenho que ter coerência, né? Entre a minha fala e as minhas atitudes, né? Não tem jeito de ser diferente, tá? Então, trago essa reflexão para cada um. Mesmo que more sozinha, a Patrícia já passou semana passada as dicas,
Ou às vezes você é casado, mas o seu marido não concorda com a doutrina, você entra para dentro do banheiro, leva o livrinho lá, vai lá, faz sozinho dentro do banheiro. Mas é muito bom para o coração. E para quem realiza o culto no lar, consegue perceber alguma mudança? Alguém quer falar a respeito disso? Desde que começou a fazer o culto no lar, ter percebido que teve uma diferença na vida? Teve uma diferença no comportamento? Se faz junto com a família, consegue perceber assim, que junto com a família teve uma diferença também? Alguém quer se manifestar? Ou todo mundo é tímido? Tudo bem? Ô Lu, uma vez eu até comentei com você, não sei se você vai lembrar, nesses nossos retornos de férias, que a gente tem o hábito de viajar junto, e às vezes a gente acaba não fazendo quando está viajando, né? Uma vez eu até falei com você, quando eu voltei, a coisa estava confusa, a casa estava confusa, a vida estava confusa. E aí eu fui retomar os meus hábitos cotidianos e voltei a fazer. E aí as coisas foram se acalmando, entrando no ser. Eu fui conectando de novo, porque eu acabei perdendo a conexão. É duplo, né? Porque acaba que é o período que fica sem Ismael e sem o culto. Aí fica tudo muito embolado na correria do dia a dia, assim. Aí quando eu volto a fazer, a casa fica mais calma. É muito engraçado, assim. Se a gente não crê, né? A gente acha que é só coincidência, mas com o passar do tempo você vai percebendo. Eu fui percebendo que comigo era assim. É assim. Diferente, né? Eu realizo o culto no lar no domingo às 9 horas da manhã. Então é uma das primeiras coisas que eu faço. E eu vejo que, como é bom fazer no domingo, eu já começo a semana fortalecida, né? E eu vejo isso que a Grazi falou. Eu consigo perceber a questão da harmonia que fica dentro da minha casa, com a questão do culto no lar. Eu me lembro que logo que eu comecei a fazer, isso não é segredo para ninguém, um dos meus grandes desafios se chama meu filho, né? É o meu grande desafio diário. E aí, então, eu lembro que bem no início, quando eu comecei a fazer o culto, um dia meu marido olhou para minha cara e falou assim, eu não sei para que nós estamos fazendo isso, porque, lá, não muda. Eu falei assim, pois se tá assim, a gente fazendo, se deixar de fazer, aí que a coisa vai pegar para o nosso lar. Então vamos continuar fazendo, né? Vamos ter fé e vamos ter confiança. Vai ter que ser dessa forma. E eu vejo que é uma grande oportunidade os momentos do culto no lar com ele, porque às vezes eu sinto eu falo coisas que eu vejo que não são minhas. Eu não teria essa capacidade de falar isso, sabe como é que é um negócio assim? E aí eu falo, logo depois eu fico assim, gente, que bacana, né? E é um momento, né? Porque quando eu trago a minha responsabilidade enquanto mãe, o meu marido enquanto pai, de estar conduzindo um espírito, né? Como é bacana, porque nesse momento a gente consegue às vezes trazer coisas do cotidiano que ele apresenta e às vezes sai uma lição que vem para responder essas coisas do cotidiano, né? Então eu vejo que a forma como a gente às vezes está colocando ele no trilho em cima dos conceitos de que Jesus nos tem ensinado. Isso eu acho que é muito bacana e eu acho isso muito, não vou saber fazer, enriquecedor. E eu sei que eu sou muito grata, porque eu vejo assim, o tanto que eu sou amparada, sabe, pela espiritualidade, de ter me trazido para essa casa. Se eu não tivesse sido apresentada aqui para o Grupo Ismael, se eu não tivesse assim, continuado, né, a participar, a estar nos estudos, eu não sei como é que estaria hoje a minha vida frente à educação do meu filho, né? E eu vejo muito assim, quando
eu vou percebendo os outros filhos, né, e outros filhos que às vezes não têm a base, né, os ensinamentos cristãos, como é que é bem mais difícil para os pais, né? Então eu vejo assim, o quanto que eu sou abençoada, né? Eu falo que a espiritualidade teve um momento da minha vida que ela botou no holofote com aquela luzona assim, iluminou assim lá na frente e as coisas foram dando certo para mim. Fala, Gilberto. Então, você falou algo aí, assim, é como se eu estivesse aqui, eu estava pensando e você me respondeu. Porque eu tenho uma filha de 14 anos e eu deixei de fazer o curso lá porque ela não quer, minha esposa também não quer. Então, assim, vocês estão mostrando que, sim, tem que continuar. E vou retomar e vou continuar nesse sentido que eu quero trazê-las para essas circunstâncias. Outra questão que se coloca é que você disse lar e disse família. Eu faço um trabalho voluntário no sábado e um dos nossos líderes, outro dia falou para mim, Gilberto, nós não podemos encaminhar essas crianças para o conceito tutelar, porque a única coisa que sustenta essa família, que mantém essa família, são os filhos. Então, Gilberto, nós vamos lutar para manter essa família, que sem os filhos essa família acaba. Então você falou uma coisa fundamental, a família. E a família precisa de estar lá, boa, nós temos que enfrentar os desafios. Aí só mais uma coisa em relação à sua família, tá, Gilberto? Lembra da questão do respeito. Que às vezes a sua esposa e a sua filha, nesse momento, elas não estão tão preparadas para o culto. Então, assim, o que eu penso é que não adianta, às vezes, a gente ficar assim, insistindo, faz. Deixa a coisa acontecer naturalmente. Você vai fazendo sozinho. A Patrícia também trouxe um caso semana passada, porque a esposa fazia sozinha, não é isso, Patrícia? Aí o marido começou, de repente, a entrar. Lembre-se, quando você faz o culto na sua casa, você está fazendo para você e para os espíritos que estão lá também. Os espíritos que acompanham tanto a sua esposa como a sua filha. E que, de repente, com eles sendo tratados também, vai abrindo o coração delas e, de repente, elas vão entrar e vão começar a participar. Tá bom? Não precisa ficar, vamos fazer, pega na mão, senta aqui, né? Não, beleza? Pode até convidar, mas não precisa de ficar insistindo. Exatamente. Toda semana fala, vamos, porque às vezes isso vai causar muito mais briga do que solução nesse momento. Então, o culto do Evangelho no lar não é uma inovação, mas é uma necessidade para todos nós. Lembre-se, o culto do Evangelho no lar é um alimento para as nossas almas. Da mesma forma que o nosso corpo físico precisa do alimento, a nossa alma também precisa do alimento. E o culto no lar é um dos alimentos que a gente precisa, tá bom? Então é isso. Muito obrigada a todos. Patrícia. Muito obrigada. Te agradeço.